Muito bem, nono ano, bom dia. Então vamos trabalhar com ângulos na circunferência, tá? Que é as nossas próximas questões aí. Ângulos na circunferência. Pessoal, isso aqui é bem importante, é muito tranquilo, tá? Observe essa primeira figura aqui, ó. Nós temos essa circunferência aqui. Nós temos aqui, ó, no centro da circunferência aqui o O, tá? E nas extremidades temos o A e o B e o X aqui, ó. Essa parte aqui, nono ano. Essa parte aqui, ó, que vai do A até o B, essa abertura aqui, ó, tá vendo? Que tem esse ângulo lá, ó. Essa abertura aqui, pessoal, como que é chamada essa abertura aqui, ó? Isso aqui é chamado de arco, tá? Nós temos o arco AB, digamos que ele é, teoricamente, um pedaço da circunferência, esse arco AB aqui, ó. Esse ângulo aqui, quando vocês pegarem uma figura, uma circunferência que o ângulo se encontrar exatamente no meio da circunferência, ele é chamado de ângulo central, tá? E qual que é a medida do ângulo central? O ângulo central é tudo que o arco dele enxerga, tá? Olha o meu dedo, esse ângulo aqui, ele vale quanto, pessoal? No caso aí, ele valeria, o valor dele seria o quanto que o quanto que valeria essa abertura AB aqui, tá? Supondo que essa abertura AB tivesse 40 graus, então o valor do x seria 40, porque esse ângulo aqui está variando aqui, ó, de A para B, tá bom? Então o ângulo central é o ângulo que o vértice dele fica exatamente no meio da circunferência, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, ó, M de medida, a medida de A ou B é igual a x, portanto, o x é o valor do ângulo, tá bom? E esse ângulo no meio da circunferência é dito ângulo central, tá? É o mais fácil. Muito bem, pessoal. Temos agora um outro tipo de ângulo, tá? Nós temos também uma circunferência aqui, só que está diferente da primeira, porque estava o ângulo exatamente no meio da circunferência. Esse ângulo aqui é o que? Ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito no nono ano? É o ângulo que toca na circunferência em duas partes diferentes, tá vendo? Toca em A e toca em B, e o vértice dele vai ficar na extremidade da circunferência, e não no meio como no central. Quando o vértice tocar na extremidade da circunferência e ela tocar em duas partes diferentes da circunferência, esse ângulo vai ser o ângulo inscrito. Aí eu coloquei para você aqui, ó, a medida do ângulo inscrito no nono ano AOB vai ser igual a x, tá? Só que prestem atenção, um ângulo inscrito, ele é metade do arco que ele enxerga. Se esse arco todo aqui de A até B é x, esse ângulozinho aqui é x dividido por 2. Eu vou aproximar a câmera aqui, tá vendo? Se esse arco de A até B vale x, esse ângulo aqui é metade desse arco, x sobre 2, tá? Vamos dar um exemplo numérico. Se de A até B vale 30, quanto que vai valer esse ângulo aqui? 30 dividido por 2. Portanto, esse ângulo aqui vale 15, que seria metade do grandão. Quando acontecer isso, no nono ano, o ângulo é inscrito em uma circunferência, tá? Muito bem. Agora vamos para esse próximo ângulo aqui, ó, chamado ângulo de segmento. Por que de segmento? Eu vou ter essa reta aqui, ó, que tangencia a circunferência. O que quer dizer isso? A circunferência vai tocar nela, tá bom? Então, o que vocês têm que observar aqui, ó? Eu coloquei até a seta aqui, ó, que vai de B até A. De A até B, eu vou ter esse arco aqui, que é esse pedaço, tá bom? Esse pedaço aqui, a medida dele é x. A medida dele é x, tá ok? Ele vai dar uma medida para nós, que é a medida x. Esse ângulo que está aqui dentro, já que ele tocou aqui, vai ser metade desse arco, vai ser parecido como escrito, ó. Eu vou pegar esse ângulo e vou dividir por 2. Tá ok? Então, o ângulo de segmento vai ser um ângulo que o ângulo dele vai ser metade do arco, tá? No ângulo de segmento, o ângulo interno dele vai ser metade do arco, é parecido com o ângulo inscrito. Tá ok? Então, observe isso daí. E, por fim, nós temos um bem legal, que é o arco capaz, tá? O arco capaz é o seguinte... Olha, eu vou aproximar, que esse aqui vocês têm que visualizar bem. Nós temos essa reta tangente aqui, ó, tocando no ponto A.
Aqui dentro eu tenho dois triângulos, ó. Então eu vou formar de A até B, pessoal, nono ano. De A até B, eu vou formar esse pedaço aqui, tá vendo? Isso. O que que acontece com o arco capaz? Todos os ângulos que estão dentro da figura aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse. E o que significa isso? Vou aproximar a câmera. Todos os ângulos são metade do arco que ele enxerga. Por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó, é x sobre 2, é metade desse arco aqui. Esse outro ângulo aqui também é metade do arco que ele enxerga, ó. Os ângulos internos são sempre metade, tá? Os ângulos internos, esse pedaço que eu não coloquei, esse aqui, são sempre metade, tá bom? Quando acontecer isso, isso vai se chamar arco capaz, tá? Que ângulo? Arco capaz, nono ano. Arco capaz é esse arco aqui, ó, que é esse pedaço que vai de A até B, em que os ângulos que estão dentro da figura vão ser sempre metade desse arco aqui, tá ok? Então não esqueçam isso daí. Até daqui a pouco.